Oi pessoal, tudo bem? Tem palavrão, língua e texto fora de hora, mas é justamente para falar da aplicação da redação do Enem, junto com Ciências Humanas e Linguagens, neste primeiro dia de prova do dia 3 de novembro de 2019, desta edição. Segue a gente, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente, persegue a gente, como diz o Shibata, ó. Não esquece, ativa o sininho de notificação que a gente sempre está produzindo conteúdo aqui para conversar e interagir com você. Bom, eu vim já em homenagem à proposta aqui com a 7ª arte estampada, pessoal, pensando assim, sempre pode haver críticas, elogios, percepções de que poderia haver outro tipo de temática, e isso acontece em todas as edições do Enem, não é só nessa, né? Agora, vamos nos deter à proposta em si. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os textos de apoio traziam um pouquinho da historicidade do cinema, desde a criação dos irmãos Lumière, lá no final do século XIX, e o que isso representou, né, como iniciativa, como perspectiva. Aí depois a gente tinha aí nos textos, no texto 2, uma percepção do Edgar Morin, que já ia para intertextos com ciências humanas, pessoal, e reflexões filosóficas e sociológicas a respeito do tema. No texto 13 e no texto 4 é que a gente tinha números, ideias e intertextos relacionados ao Brasil mesmo, e aí era possível perceber que de repente essa democratização de acesso pode não acontecer via salas de cinema especificamente, mas o consumo de cinema pode ser feito por plataformas e streamings que tem acontecido aí muito sistematicamente no Brasil, por exemplo, a gente vê acontecer isso, né? E o que a gente tinha então era um pedido para discutir isso. Bom, primeira coisa, tem que deixar claro que existe uma problematização, que vale a pena discutir o acesso ao cinema no Brasil, por quê? Porque há números significativos de pessoas que não têm acesso a salas de cinema ou ainda a essa possibilidade de entretenimento e conhecimento. Pessoal, alguns vieses de discussão aí poderiam entrar em questão como relações com temáticas das ciências humanas mesmo, por exemplo com Kant, sabe? Quando ele trata da menoridade e da maioridade do ser humano, a menoridade é esse legar as coisas aos outros e pode ser visto dessa maneira mais geral, né? Ele diz que a maioridade só é atingida quando o homem também passa a ter acesso a bens culturais. O cinema é um deles e poderia ser usado aí como intertexto. A gente poderia trazer à tona também as questões relacionadas à indústria cultural do Adorno e do Horkheim, que vão trabalhar também com essa ideia de que democratização pode não ser, para eles, nessa discussão da indústria cultural, pode não ser um meio de se atingir a originalidade ou a elitização de um projeto ou a melhoria, né, de um processo, de uma obra, enfim. E pode usar, pessoal, outras questões relacionadas aí a uma divisão que existe social também de acesso ao cinema e à cultura em geral no nosso país, né? Não só no nosso país, mas pode usar como elemento aí de intertexto, inclusive exemplos de outros locais. Agora, o que era importante? Efetivamente chegar ao final dessa discussão e trabalhar com alguma proposta de intervenção cabível, aplicável, que pode ser a utilização do cinema mais amplamente nas escolas, que pode ser uma intervenção mesmo relacionada a oferecer o cinema como isso que entre na vida das pessoas sistematicamente, e isso só pode acontecer, pessoal, por intermédio de políticas públicas. Então, colocar uma boa política pública com 5 itens na proposta de intervenção, quem faz, o que faz, para quem, como e resultado esperado, é excelente para a gente conseguir manter aí o fechamento de raciocínio para a discussão estabelecida em contexto. Vou dizer a vocês, eu adoraria escrever esse texto começando com um intertexto com um filme francês chamado Minhas Tardes com Marguerite, né? Ele trabalha com um analfabeto que começa a entender, vejam só, ele é introduzido ao mundo das artes, da literatura, do Albert Camus, ele começa a saber sobre o romance A Peste, que é lido por uma senhora idosa que está abandonada pela família, né? Ela vive num retiro, num local, num asilo, e ele começa a encontrá-la sempre. E aí a gente tem sistematicamente, né, pessoal, como é que uma pessoa analfabeta pode adentrar, pode se situar pelas artes e melhorar sua convivência e seu entendimento no mundo. Veja, isso é pelas artes em geral. E eu faria uma relação mostrando então que, por exemplo, o cinema no Brasil contemporâneo pode fazer essa ponte. E aí me parece que conseguiria discutir e enredar aí pela argumentação.
Quando vi a proposta, pensei imediatamente nesse filme, né? E fazer um intertexto inicial para começar a abordagem. Pessoal, palavrão, língua e texto. Beijo pra vocês, boa semana e a gente sempre se encontra por aqui, já sabe, né? Em todas as redes, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente. Tchau, tchau.